Fala, minha diretoria, eu sei que o Vasco não perdeu pro Atlético, eu sei que o Vasco não perdeu pro Palmeiras, eu sei que o Vasco não perdeu pro Fluminense, isso parece muito do caralho, porque o Vasco tem um time mais limitado, esses são 3 times muito fortes que disputam o título, e que você pode olhar na 4ª rodada do Brasileirão e falar, pô, que maneiro, o Vasco tá fazendo uma boa campanha. Tá, mas assim, o que a gente viu hoje no Maracanã, por mais que isso não represente o resultado, e portanto eu sei que o torcedor vai no resultado, eu não vou me abster de falar aquilo que eu penso e ser coerente com aquilo que eu sempre defendi. O Vasco não pode fazer o que ele fez hoje no Maracanã. O Vasco não pode jogar o que ele jogou hoje no Maracanã. Primeiro, porque ele é o Vasco. E se você, vascaíno, acha aquilo normal, você não sabe quem é o Vasco. Não sou eu, é você que não sabe. O Vasco é um time grande. O Vasco não é menor do que o Fluminense. E não importa a fase que você esteja, você não pode, você pode jogar atrás. Você pode jogar num contra-ataque. Só que você não jogar, você não pode. O time grande não pode entrar em campo e não jogar futebol. Não pode fazer cera desde o começo, não pode abrir mão quase que por completo de agredir o adversário durante 40, 50 minutos do jogo seguido. Não pode, tá? Então, assim, o resultado não é ruim pro Vasco. Não adianta ficar tomando aqui como destaque, mais uma vez o Fluminense toca a bola, chega, cria oportunidades e tal. O Fluminense mandando o jogo, tem posse de bola de 80%. Tudo bem, o Fluminense está fazendo o que ele pode fazer. Eu entendo o Fluminense não ter conseguido fazer o gol, porque quando você joga contra um time pequeno que se posta inteiro lá atrás, é muito difícil fazer o gol. Quando você posta contra um time grande que faz isso, é mais difícil ainda. Então, o Vasco abriu mão completamente do jogo, só que é o seguinte, rapaziada, são 4 jogos no campeonato. O Vasco fez exatamente a mesma coisa em 3. Então isso tá virando um padrão. Então, contra o Atlético Mineiro, porra, desespero pela vitória, ganhar fora de casa, começar o ano bem e tal, tá bom. Aí o Palmeiras, aí o Fluminense. Aí você fala, mas não teve jogo que o Vasco pegou um time mais fraco, que ele teve? Bahia, ele perdeu. Dominou o jogo amplamente, perdeu o jogo. Então assim, tá meio claro que o Vasco não consegue agredir. O Vasco não tem repertório ofensivo. Tá evidente isso. E o Barbieri, que é um treinador que já não deveria estar no Vasco, porque ele não tem currículo pra estar no Vasco. Ele não tem currículo pra ser o treinador do Vasco, de um Vasco que chega com investimento pra esse ano, ele não tem esse currículo. Mas ele é muito novo, ele pode se tornar o melhor treinador do mundo, mas ele ainda não é. Quando você traz o Barbieri, aí você tem uma coisa que fica, na minha cabeça, eu fico o tempo inteiro assim, ele estagiou com o Mourinho. Então assim, a chance de eu não gostar muito da ideia dele já é boa. Porque estagiar com o Mourinho, irmão, odeio o que o Mourinho faz com o futebol. Só que, cara, o que a gente tá vendo é que ele aprendeu muito com o Mourinho, porque, caralho, é um sofrimento da porra. Aí você fala, pô, mano, vou passar um sofrimento aqui porque o Fluminense é melhor, eu vou ficar aqui atrás, o time do Fluminense, porra, tá jogando fino da bola, eu vou ter que me segurar. Beleza, mas como é que você vai cutucar o Fluminense? Como é que você vai dar uma estilingada ali? Como é que tu vai ter uma saída de bola? O que você vai gerar de preocupação pro adversário? Nada não existe. Nada não existe. Não dá pra ser o Guaratinguetá e não criar nada de preocupação pro adversário. Imagina o Vasco. Num clássico tradicional, 2 torcidas, não dá. Não é possível o vascaíno achar normal a maneira que o Vasco se comportou hoje. Então o Vasco podia ter até ganhado o jogo no final, lá o Figueiredo podia ter acertado no chute, sei lá eu. Não é possível achar normal que o Fluminense tenha. O Pedro Raul no segundo tempo, o tempo que ele jogou, ele tenha jogado mais perto da meia-lua do que do meio de campo. Você não pode achar isso normal. Porque não é normal, isso não é aceitável. O time do Vasco não é uma bosta. O Vasco tem o meio de campo com Jair e Andrei. O Vasco tem o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado, que é o Pedro Raul, só que pra ele jogar bola, ele precisa receber bola pra matar e não receber bola pra fazer correria ou pra criar lance ou pra driblar 2 caras, porque essa não é a característica dele. Você tem Peck, você tem Figueiredo, você tem Alex Teixeira, você tem meninos bons, né? Você contratou um lateral esquerdo do Corinthians, você contratou um lateral direito da seleção do Uruguai, você contratou um belo zagueiro, que é o Léo Pelé, como eu disse, quando o São Paulo vendeu, eu falei que o São Paulo entendia a venda pelo dinheiro, mas o Vasco estava levando um grande zagueiro. Nada justifica o futebol que o Vasco apresenta. Desculpa, o Vasco não é o timinho que vocês estão pensando. Eu acho que o Vascaíno se adaptou a um time do Vasco nos anos anteriores, que não é o que dá. Não é. Esse time do Vasco não é o que dá. O Jair era titular do Galo. O André é de seleção brasileira. Caralho, Pedro Raul vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Peck e o Figueiredo, revelações de seleção de base. O outro lateral direito da seleção do Uruguai. Goleiro bom pra caralho. Léo Pelé, titular do São Paulo. Piton jogou várias vezes como titular do Corinthians. Caralho, como é que esse time não consegue sair jogando? Como é que esse time não tem uma jogada? Não é possível. Não pode aceitar isso. Então, assim, hoje, mesmo que o Vasco tenha empatado, o resultado na tabela não seja ruim, o Vasco esteja numa condição ok dentro do campeonato, né? Enfim, antes de dormir ele tá ali em 8º e tal, mas assim, não dá, entendeu? Não é legal assistir o que vocês assistiram hoje. Não é aceitável. Eu acho que o Barbieri tá cavando a cova dele ali pra sair, porque
por mais que o resultado final não seja ruim, vai chegar uma hora que o próprio Vasco, e ainda mais agora que ele é uma SAF, que ele tem um departamento de pessoas pensando, né, e não necessariamente um clube de futebol com dirigentes cheio de filhos de diretor, alguém vai olhar e falar, gente, olha só, não tá ruim pra nós, cara. Essa imagem aqui não é o que a gente quer vender, nós compramos uma empresa para mostrar a imagem de grandeza. Nós compramos o Vasco para representar um time forte, um time grande. Eu não posso entrar em campo desse jeito. Não é possível. Então, ou nos próximos jogos o Vasco começa rapidinho, alguém dá uma lá e falou, Barbieri, tu não tá mais no Red Bull não, irmão. Tu não tá mais no Goiás, com todo respeito, irmão. Tu tá no Vasco. Ou você entende isso, ou então, porque o Fluminense, teve alguns momentos do jogo, eu fiquei até com um pouco de pena do Fluminense, que eu falei, pô, cara, o Fluminense tá tentando jogar. Mas ele não tem um adversário para jogar um jogo. O adversário não está jogando futebol, não tem jogo. E aí você tem lá o Reginaldo, Figueiredo, Peck. Você tem cara para você fazer o quê? Botar os caras e puxar um contra-ataque. Para tentar criar uma jogada que alfinete o time do Fluminense. Qual que é a coragem do Barbieri? Zero! Você acha que o Barbieri em algum momento do jogo teve a ideia de falar, olha só, o Fluminense tá me fudendo aqui. A bola não sai da minha meia-lua. Eu vou tomar o gol a qualquer momento. Então o que eu vou fazer? Pro Fluminense vir com menos gente, eu vou botar o Aguinaldo de um lado, o Aguinaldo do lado, o Figueiredo do outro e o Peck. Sei lá, vou botar os três lá na frente pra segurar pelo menos 3, 4 caras deles. Não. Ele vem recuando mais gente. O time dele vem pra mais dentro da área. Caralho! Porra! Não é possível isso. Então, assim, não vou ficar entrando no mérito do Fluminense não ter vencido. O Fluminense fez o que ele pôde. Não deu. O time do Vasco estava com 11 jogadores enfiados dentro da área. Não deu pra bola entrar. O Fluminense fez um bom jogo. 80% de posse de bola, ou seja, só ele jogou. Agora, o meu ponto-chave pós um jogo desse, realmente eu não consigo olhar para outra coisa que não seja achar um absurdo que o Vasco tenha se posicionado dessa maneira. É o terceiro jogo em 4 que o Vasco faz 1-0 e para de jogar futebol. E que isso pareça ok. Não parece ok. Se o Vasco tivesse ganhado o jogo hoje, não estava ok. Porque é iminente a começar a perder, as derrotas aparecerem desse jeito. É óbvio que vai começar a perder. Porque nem sempre você vai fazer um gol no começo, cara. Fez o gol no começo contra o Palmeiras, fez o gol no começo contra o Galo, fez o gol no começo contra o Fluminense. Mas uma hora não vai entrar. E na hora que não entrar vai fazer o quê? Vai acontecer igual contra o Bahia. Vai ter a bola e não vai conseguir porque não tem repertório ofensivo. Então, assim, Barbieri, se for do Barbieri a pica, que já começa a preparar a mudança porque não dá pra levar adiante. Se não for do Barbieri é o quê? Porque com esse time do Vasco você vai falar pra mim que esses jogadores que eu citei não são capazes de ganhar, de jogar futebol, criar oportunidade de gol pra cima do Bahia, não são capazes de sair a cada 70 ataques do Fluminense, não são capazes de pegar em 3 dos 70 e sair jogando? 3. Eu não tô pedindo pra sair 50, não. 3. 5. Não. Aí, desculpa, cara, mas aí você tá dizendo pra mim que o Vasco contratou um monte de jogador com defeito, porque não é possível. Isso não é normal. Qualquer time de bairro, quando joga com outro, em algum momento ele consegue sair com a bola e fazer alguma coisa. O Vasco fez hoje foi realmente preocupante pro restante do ano do Vasco, e não pelo resultado, mas pela maneira que ele exportou no jogo.